Dando continuidade no nosso mini curso, agora a gente vai compreender um pouquinho da epistemologia, que é a área da filosofia que visa compreender o que nós podemos conhecer. Ou seja, ela pergunta pelos limites da possibilidade de conhecimento humano. Ou seja, o que o ser humano pode conhecer de fato? O conhecimento humano ele é ilimitado ou ele tem um limite? Quais devem ser esses limites, caso eles existam? Então, é a preocupação com o conhecimento, ou seja, a sua possibilidade de ser algo verdadeiro. Não ser simplesmente algo falado ou banalizado. É um conhecimento verdadeiro que se ocupa a epistemologia, sobretudo o que nós podemos conhecer. A preocupação da epistemologia ela está presente na filosofia desde as suas origens. Podemos observar isso nos filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos eles buscavam a arqué, que é o princípio, na physis, ou seja, eles gostariam de explicar o mundo, né? A tentativa de explicação deles é para um elemento na natureza que está em todo outro restante que existe. Essa então era a sua explicação. E a possibilidade então de conhecimento, essa busca epistemológica já se encontra aqui presente nos pré-socráticos, justamente porque eles estão tentando o quê? Atribular o conhecimento verdadeiro a essa busca. Essa busca da teoria do conhecimento ela continua, nós observamos ela lá no Platão. O Platão, a partir da sua teoria das ideias, ele quer justificar a existência de todas as coisas, principalmente desse mundo nosso. Então ele constrói a teoria das ideias, na qual existem as ideias perfeitas, unas, imóveis, e existe esse nosso mundo, que é uma mera cópia dessa realidade. Então, aqui a gente tem uma teoria do conhecimento também em Platão, que seria a teoria vinculada à teoria das ideias. Em Aristóteles, nós vamos ter lá a teoria das causas, né? Tudo tem uma causalidade, então nós vamos ter as 4 causas, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então é a teoria da causalidade que o Aristóteles utiliza para explicar as coisas que existem e a possibilidade do conhecimento. Está muito vinculada com a sua metafísica, que faz uma ontologia, que é o estudo do ser enquanto ser. Então no Aristóteles essa busca também está presente. Depois observamos ela no período medieval. O período medieval, como já foi falado aqui nos outros episódios, é um momento da história onde o ser humano ele quer unir fé e razão. Em Agostinho, Santo Agostinho, filósofo, por exemplo, nós podemos observar ele dizendo: eu preciso conhecer para crer e crer para conhecer. Ou seja, razão e fé andam lado a lado, não são campos que se separam, mas campos que o quê? Se auxiliam na busca do conhecimento verdadeiro e da sua finalidade, que é a verdade. Essa busca também se encontra presente em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, nas 5 teses, 5 provas da existência de Deus, ele utiliza os princípios de Aristóteles mais os princípios da fé, o que? Para justificar a existência de Deus. Então a teoria do conhecimento é unir o quê? O que a razão me diz, mais o arcabouço teórico da fé. Na modernidade, nós vamos ter o período mais frutífero da epistemologia em si. Por quê? Agora, de fato, essa preocupação com o método do conhecer vai ganhar mais importância ainda. Nós observamos isso em Francis Bacon, filósofo, que diz que ele quer construir uma nova lógica, e essa nova lógica ela vai ser atribuída na sua obra Novum Organum. Ele quer criar uma lógica que seja o quê? Livre das interferências do passado e que leve as pessoas ao conhecimento verdadeiro. E para ele o que tinha acontecido no passado era o quê? Uma miscigenação, ou seja, uma união de várias coisas que não levavam ao conhecimento verdadeiro, mas o quê? Colocavam sobre sombras, ou seja, colocavam sobre o erro aquele conhecimento que as pessoas visavam buscar. Ele também vai apontar, né, a necessidade dessa nova lógica a partir da sua teoria dos ídolos, que são o quê? Noções enganosas que estão na sociedade, também na filosofia. Por isso, se perguntar pelo que é o conhecimento é de suma importância. Depois nós vamos ter um diálogo muito interessante sobre a questão da possibilidade do conhecimento entre racionalistas e empiristas. Os racionalistas, eles estão defendendo que a razão ela é inata no ser humano, o ser humano nasce com ela, e nós só conseguimos atribuir o que é um conhecimento verdadeiro a partir dos postulados da razão. Contraponto dos racionalistas, nós temos os empiristas. Os empiristas são os filósofos que acreditam que o conhecimento verdadeiro só advém da experiência. Então não é da razão que vem a verdade. A razão é só mais uma parte da mente humana, mas é da experiência, daquilo que eu experiencio que eu faço os meus juízos verdadeiros. Do lado dos racionalistas, vamos se destacar René Descartes, ou Descartes, no francês. Nós vamos ter também Leibniz,
e Baruch de Spinoza. Temos outros nomes, mas esses são os que ganham maior destaque. Do lado dos empiristas, nós vamos ter lá o Hobbes, o Locke e o David Hume. O David Hume que vai propor um empirismo, mas ele acaba caindo no ceticismo. Então aqui a gente tem um debate sobre como se chega ao conhecimento verdadeiro, e esse debate está muito influenciado, tanto pelos racionalistas quanto para os empiristas. E a gente vai ter uma virada nesse debate com Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele, na sua obra Crítica da Razão Pura, ele vai dizer que todo conhecimento nasce da experiência, mas nem todo dela se origina, porque há a possibilidade dos juízos sintéticos a priori. Por exemplo, um círculo é redondo. Eu não preciso experienciar que um círculo é redondo, porque uma coisa está implícita na outra. Então, o Kant, na sua obra Crítica da Razão Pura, ele vai construir, a grande pergunta que ele quer responder ali é o que eu posso conhecer. Então, ele vai construir os limites da possibilidade de conhecimento ao seu ver. Ali ele entra num debate direto com o ceticismo, ou seja, ele quer defender a possibilidade do conhecimento verdadeiro, e ele vai construir o que ficou conhecido como criticismo kantiano, que denota esses limites. Porém, o Kant, ao definir esses limites da possibilidade do conhecimento humano, ele vai deixar uma grande separação entre fenômeno e númeno, que é a coisa em si. Para o Kant, a gente só consegue conhecer o fenômeno, aquilo que nos aparenta. Logo, não conseguimos abarcar a realidade concreta, a realidade última da coisa. Por isso, nessa separação, nessa impossibilidade de conhecimento do fundamento da coisa, algumas querelas irão ser deixadas. Isso a gente vai ver muito forte, por exemplo, na filosofia da religião. Muitos atribuem o surgimento do ateísmo contemporâneo já a essa distribuição feita pelo Kant, que ele vai colocar, olha só, você não pode conhecer a coisa em si, você só conhece o fenômeno. Como conheço a essência de uma coisa, então, por exemplo? E dessa lacuna deixada, o idealismo alemão e também o romantismo tentará se ocupar. O romantismo irá criticar essa finalidade de um conhecimento que só é verdadeiro se é racional. Então a intuição, a natureza, a poesia, a arte ganham enorme importância. Então é nessa intuição que eu chego à verdade para o romantismo. E por outro lado, o idealismo ele visa o quê? Unificar as críticas kantianas e tentar construir essa noção que eles acreditam ser possível, o quê? Da unidade verdadeira do todo. Então aqui vai estar envolvendo teoria do conhecimento, que é a área da epistemologia. A gente vai ter lá com Hegel, por exemplo, o saber absoluto. E por aí afora vai. Já no mundo contemporâneo, a filosofia da ciência vai se tornar uma área que vai discutir explicitamente as questões epistemológicas, mas vinculadas à ciência, por isso que eu preferi separar aqui no nosso minicurso essas áreas. E no decorrer da história, pós-idealismo, nós vamos ter o quê? A suspeita da razão, com Nietzsche, Freud e Marx. O Nietzsche, muito influenciado pelo Schopenhauer, acredita que todo conhecimento humano é o quê? Mera representação da realidade. Nós gostaríamos de dizer, mas em si a gente não consegue dizer o que é a coisa, porque nós só a representamos. Então o Nietzsche vai se tornar um grande crítico dessas contemplações, dessa questão do conhecimento, vai colocar a vontade de potência como um modelo a ser seguido, criticando e explodindo essa razão que buscamos, que toda a história da filosofia buscou conhecer. Freud e Marx farão grandes críticas a essas teorias. Ao Freud está atrelada a questão da descoberta do inconsciente, e ao Marx a questão do materialismo histórico. O que se destaca nesse período da epistemologia é o quê? Uma grande crítica à capacidade da razão de conhecer. E eles elencam outros elementos que antes eram dissociados da história da filosofia. Então, vai se gerar um período de grande crise da metafísica e da possibilidade de um conhecimento verdadeiro que não seja o conhecimento das ciências empíricas, e a gente encontra-se num mundo contemporâneo aberto para novas epistemologias, novas buscas pela verdade. E finalizo esse vídeo aqui com uma questão muito interessante acerca das possibilidades do conhecimento, que é do filósofo Wittgenstein. E o Wittgenstein, ele tem sua primeira obra, que é Tratatus Lógicos Filosóficos, onde ele defendia que a gente conhecia a verdade, porque é uma sentença verdadeira se ela for verificável, mas depois ele muda de ideia e defende que tudo é o quê? É uma questão cultural, é uma questão do meio. E ele finaliza, ele tem essa frase que eu acho genial, que a filosofia conseguiu responder os problemas filosóficos da ciência, mas ainda assim, por mais de 3.000 anos, as questões
acerca de quem somos nós, do que é a vida, as questões essenciais de fato para a humanidade continuam intactas. E aí, pessoal, o que de fato nós podemos conhecer? Qual é o método que nos leva a um conhecimento verdadeiro? E para além das ciências, conseguimos responder às grandes questões que são inerentes à nossa natureza? Obrigado, até o próximo e último vídeo do canal.